Conab calcula a safra 2018-2019 de feijão no Brasil em 3 milhões e 90 mil toneladas. Levantamento de grãos indica a produção de 237 milhões e 300 mil toneladas no Brasil. Exportação de soja deve cair 12% em 2019, de acordo com a ANEC. E Conab eleva a exportação de soja e reduz consumo e estoque na campanha 2017-2018. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos essa edição falando sobre o mercado de grãos, porque o IBGE aponta que a safra 2019 deve ser 3,1% maior que a safra passada de grãos, né, Fabiano? Exatamente, Carla. E olha, os números foram divulgados hoje, IBGE e Conab fazem isso simultaneamente. E de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a campanha do ano de 2019 vai totalizar 233 milhões e 400 mil toneladas de grãos a serem produzidas no Brasil. Esse número fica mais elevado do que aquilo que tinha de registro no último ano. É o que você confere conosco aqui no Agricultura BR. Vamos ver os dados do IBGE. Aqui a produção com 233 milhões 410 mil toneladas, portanto 7 milhões de toneladas acima do ano de 2018, com variação anual superior de 3,1%, de acordo com os dados apresentados na manhã desta quinta-feira. Eu lembro que os números de IBGE e Conab, eles são apurados de maneira distinta. Metodologia, a questão também que é ligada ao ano corrente e ao ano safro, são considerados de maneira diferente. E de acordo ainda com esse levantamento do IBGE, mostra que para a safra 2018 de grãos no Brasil, apresentou uma queda de 5,9% em comparação à safra anterior. Nós conferimos em tela os dados que o IBGE trouxe sobre a safra agrícola 2018, com uma produção de 226 milhões 520 mil toneladas de grãos, com uma variação anual, uma queda de 5,9% daquilo que foi realizado em 2017. Já falando do levantamento da Conab, quarto levantamento, daqui a pouco ele tem polêmica, porque na soja sempre tem uns ajustes da Conab que são feitos de maneira diferenciada, mas falando da safra geral, Conab aposta para a campanha 2018-2019 pouco mais de 237 milhões de toneladas de grãos a serem produzidas no Brasil, com destaque para a soja, que deve ter redução frente àquilo que aconteceu durante a campanha 2017-2018. Vamos aos números gerais da Conab para a safra brasileira de grãos, 237 milhões e 300 mil toneladas, uma variação anual para cima de 4,2%, uma vez que ela deve ser mais cheia em 9 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. E nós já começamos a ver aqui no Agricultura BR a quarta estimativa de grãos da Conab, divulgada hoje em Brasília, na manhã desta quinta-feira. E quem participou na sede da companhia foi a Catarina Martorelli, que traz informações. Olá, boa tarde a todos. Pela previsão da Conab, esta safra deve ser de pouco mais de 237 milhões de toneladas, maior em volume e em área plantada que a safra passada. Destaque para a soja, algodão, amendoim e milho. A soja deve ter queda de 0,4% na produção, especialmente por causa da seca em algumas regiões. Ainda assim, o desempenho do grão deve ser quase 13% melhor do que na safra passada. As estimativas de soja na verdade, é um histórico que ocorreu. Esse ano, o regime pluviométrico foi muito bom, principalmente no início da safra. Outubro, onde se inicia praticamente o plantio, mas novembro também. Então, isso favoreceu que os produtores plantassem antecipadamente em relação aos últimos anos.
Aconteceu que em dezembro houve um veranico e as regiões afetadas, considera-se as principais afetadas, foram Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. E há de se levar em consideração duas coisas. A primeira é que já ocorreu veranico em outros anos. Isso é uma coisa que normalmente acontece, não em todos os anos. E outra é que não foi todo o estado que foi afetado. Então, algumas regiões houve problemas, isso está demonstrado inclusive na redução nas estimativas de produtividade nesses estados, mas ainda assim uma grande safra de soja, 118,8 milhões de toneladas. Então, ela só é menor do que foi a safra passada, que foi uma safra onde, plantada assim, praticamente todo o país, houve condições favoráveis em todo o país, em todo o ciclo da cultura. Segundo a Conab, o início dessa safra foi um dos melhores dos últimos anos. Catarina Martorelli para o SBA. Está aí o técnico da Conab dando a sua afirmação, comenta evidentemente a safra 2018-2019. Mas eu quero falar da outra, da 17-18, safra já encerrada, safra que já encerrou o embarque, todas aquelas situações, porque ela sim é polêmica. Se em dezembro eu dizia que planilha e papel aceita qualquer informação que se coloque nela, volto a repetir esses dados. É importante que o produtor rural, o agricultor, aquele que acompanha a programação do Canal do Boi, saiba. Tem alterações importantes que a Conab exerceu sobre os números que foram apresentados em torno desta safra, principalmente no mês de dezembro, quando fez um acerto, fez revisões desde a safra 11-12 nos estoques brasileiros para encontrar soja e justificar estoque aqui no Brasil. E no seu quarto levantamento, a Conab considerou que o Brasil vai exportar 83, ou exportou 83 milhões e 900 mil toneladas. Por que eu digo considerou? Porque no mês passado, quando a Conab levou bastante a sua estimativa de exportação para 6 milhões de toneladas e aí teve que procurar estoque em safras passadas, os números das empresas privadas já diziam que era isso há muito tempo. E, na verdade, o line-up dos portos já indicava que chegaria muito próximo a 84 milhões de toneladas os embarques de soja do Brasil. Então, as previsões da Conab vieram com muito atraso em relação às exportações. E, com isso, teve que fazer aquele ajuste em relação aos estoques. Vou até dizer mais, teve que manter alguns ajustes, porque se não fizesse, teria devendo nesse momento o Brasil soja em estoque, mas explico isso mais para frente. Antes, eu quero mostrar como é que ficou o quadro de oferta e demanda de soja do Brasil, da safra 17-18, você acompanha no Agricultura BR, você tem aqui os dados que foram apresentados, já finalizados pela Conab por enquanto, né? Como aconteceu já de ter revisões, podemos ter novamente. Observe que se em dezembro a Conab imaginava 82 milhões de toneladas para exportação, traz para 83 milhões 860 mil toneladas, que é o número de exportação do Brasil. A campanha ficou em 119 milhões 280 mil toneladas, isso não teve qualquer alteração. Em janeiro, reduziu de novo o consumo interno de soja no Brasil. Olha como a Conab joga para baixo o consumo brasileiro, para 42 milhões e 600 mil toneladas, com um estoque de 592 mil toneladas de soja. Eu ressalto aqui esse ponto, deixa na tela aqui um pouco, que em dezembro a Conab procurou soja estocada desde a safra 11-12, revisou planilhas, deixou a safra no final de dezembro com um estoque de 1 milhão, pouco mais de 1,5 milhão de toneladas, estoque de passagem, agora tem que reduzir de novo, reduz para 590 mil toneladas. Então, esse é o resumo da campanha 2017-2018. A maior safra da história, uma safra que tivemos também o maior embarque da história de todos os tempos para qualquer país. O Brasil exporta quase 84 milhões de toneladas e também tivemos um fator histórico com uma revisão drástica em relação aos estoques de várias campanhas anteriores de soja aqui no Brasil. Safra 18-19 é o assunto de agora. Nós vimos há pouco que tivemos, né, a Conab, ela reduzindo, revisando para baixo a sua projeção de safra de soja no Brasil, considerando que se teve um bom início de safra com as chuvas, na questão do plantio, por outro lado, durante o desenvolvimento da campanha, principalmente no momento mais essencial para as plantas, faltou chuva e com isso reduziu a sua
projeção em torno daquilo que vai ter de resultado para pouco mais de 118 milhões de toneladas. Mas esses 118 milhões de toneladas ainda é muito superior àquilo que as empresas privadas estão dizendo, pelo menos 2 milhões de toneladas acima. E esses 2 milhões de toneladas acima, eles são muito importantes, mas daqui a pouco a gente fala disso. Primeiro, vamos ver o quadro de oferta e demanda, campanha 18 e 19. Olha só. Nós temos, então, Conab reduzindo a sua expectativa de produção no Brasil bastante. Ela cai ali de 121 milhões de toneladas para 118 milhões e 800 mil toneladas, é a primeira coluna. A Conab, até por conta dessa questão de não haver uma solução clara entre Estados Unidos e China, manteve as exportações em 75 milhões de toneladas, o mesmo número que estava em dezembro. Por outro lado, agora você vai ver um dado importante em relação ao consumo interno. Consumo interno no Brasil, Conab agora diz que em janeiro, ou na campanha 18-19, vai chegar um consumo de 43 milhões e 800 mil toneladas. Por que eu parei nessa questão do consumo? Deixa aqui na tela, 43 milhões e 800 mil toneladas de consumo. Por que esse dado é importante? Porque em dezembro a Conab dizia que são 45 milhões e 200 mil toneladas de consumo no Brasil na safra nova, 18-19. Agora ela reduz 1 milhão e 400 mil toneladas, coloca mais para baixo. Por que esse dado de redução é importante? Porque se não reduz, e aí ela reduziu pouco também a sua estimativa de produção. Se não reduz, o Brasil, de novo, está com arroxo em relação à passagem de safra. O Brasil não teria estoque de passagem caso isso fosse verdade. E por que nós acreditamos que o consumo no Brasil pode ser muito bom nesse ano de 2019? Primeiro, recuperação nas cadeias produtivas da carne de frango e na carne suína. Uma expectativa maior de consumo de proteína faria com que se tivesse uma elevação no consumo de soja, também de substratos, de farelo de soja, assim por diante, milho também. Então, essa situação do consumo interno no Brasil ser menor para o esmagamento é algo que a Conab ainda vai ter que conversar muito a respeito deste assunto. Reduziu bastante, reduziu para 1 milhão e 400 mil toneladas. O último dado que nós trazemos aqui é o de estoque. Estoque para a safra de soja, de acordo com o Conab, no final da campanha 18-19, será de 990 mil toneladas. Esse estoque aqui fica, portanto, abaixo daquilo que estava sendo previsto no mês de dezembro. Portanto, nós temos aqui, mais uma vez, um assunto polêmico em relação ao Conab, fazendo um ajuste de números. Do jeito que montou, reduzindo pouco a expectativa de produção e reduzindo em mais de quase 1,5 milhão de toneladas o consumo interno, o Brasil fica com estoque. Mas, na verdade, é muito complicado isso vir a acontecer. Olha, vamos fazer um comparativo aqui em relação aos dados que foram apresentados já por empresas privadas. As empresas privadas que nós estamos trazendo aqui foi a FC Stone, trouxe números no começo da semana, e também a AG Rural, que nesta quarta-feira trouxe também os seus números de previsão. Vamos ver a comparação entre eles. Nós temos aqui as 3 fontes de informação mostrando a diferença entre um e outro. A FC Stone foi a primeira a apresentar 116 milhões 250 mil toneladas na média de produção. A AG Rural, 116 milhões e 900 mil toneladas. Temos aqui também Conab, foi apresentado nesta quinta-feira, 118 milhões e 800 mil toneladas. São pelo menos 2 milhões de toneladas acima do que aquilo que as empresas privadas no Brasil têm apresentado na média. Por que esses 2 milhões de toneladas são muito importantes? Ora, se na situação que a própria Conab desenhou, o Brasil fica só com, vamos arredondar, 1 milhão de toneladas, se ela reduz ainda mais essa estimativa de produção, o Brasil estaria no vermelho, ficaria devendo estoque no final dessa campanha 18-19. E projeções da ANEC, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, apontam que o Brasil deve ter uma redução de 12% nas exportações de soja em 2019. De acordo com os dados da ANEC, as exportações de soja neste ano de 2019 devem chegar a 73 milhões de toneladas, uma queda de 12% ante o recorde registrado no ano passado, que foi marcado pelo forte apetite chinês e uma
uma safra histórica. Como você vê na sua tela, em 2018, para a ANEC, o Brasil embarcou um recorde de 82 milhões e 800 mil toneladas de soja. Na semana passada, nós mostramos aqui no Agricultura BR que dados do governo, do Ministério da Economia, da Secretaria de Comércio Exterior, traziam que as exportações de soja do ano passado chegaram a 84 milhões de toneladas. E por aqui o Agricultura BR segue comentando esses números da ANEC, porque o volume exportado em dezembro para o último mês do ano, mais uma vez, foi recorde e principalmente os embarques para a China. Os embarques da China foram correspondentes a 96% de tudo que saiu do país em termos de oleaginosa durante o último mês do ano de 2018. Um dado importante que nós já destacamos aqui no Agricultura BR é que no total dos embarques brasileiros, quase 84 milhões de toneladas na última campanha, nós tivemos ali cerca de 80% tendo como endereço a China, ou 63,9% do total produzido. Eu vou continuar falando da ANEC, mas agora eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior e trazendo um dado importante em torno dessa Agência Nacional dos Exportadores de Cereais. Sabe por quê? Porque eu estava mostrando há pouco os números oficiais, né, da Conab. Se exportou quase 84 milhões de toneladas na 17-18, vai cair para 75 milhões de toneladas por enquanto, porque ainda tem esse acerto entre Estados Unidos e China. Isso representa um volume menor de clara, mas também representa um faturamento menor para as tradings que operam com a exportação de soja no Brasil. Esse é o assunto que eu trago agora com o Walter Pulga Júnior. Há pouco ele estava no ar, chegou a comentar um pouco desses dados. Pulga, nós estávamos aqui trazendo uma análise sobre os números da Conab um pouco antes e fazendo uma crítica, Mais uma vez ali tem um acerto no papel que se reduz como as outras instituições privadas estão fazendo, estaria faltando soja no Brasil de novo. Em relação aos embarques, esses 8 milhões, 9 milhões de toneladas que vão ter diferença, representam um forte volume financeiro também. Walter Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, essa redução nas nossas exportações previstas para agora, vamos arredondar, cerca de 10 milhões de toneladas a menos, vai render bem menos recursos para o país, Fabiano. Cerca de 5 bilhões de dólares menos do que faturamos no ano passado. Mas não é só por conta da redução do volume exportado, não. A ANEC já estima que as nossas exportações deverão se aproximar na faixa de 73 milhões de toneladas, pelo menos aí 13,5% abaixo do que nós exportamos no ano passado, que seria aí na faixa de 82.900 ou 83 milhões de toneladas. Bom, além disso, e esses números da ANEC estão em linha com números de outras entidades como a Biov, também temos uma outra questão. Se no ano passado nós tivemos, em média, 400 dólares por tonelada, agora nós teremos, no máximo, 380 dólares por tonelada. É a estimativa da Biov. Ou seja, nós teremos uma retração de 16% em faturamento. Que isso indica aí uma redução de 5 bilhões e meio de dólares a menos no nosso faturamento com soja. Então, independente de um volume menor de exportação, nós teremos aí, a princípio, uma média na exportação mais baixa em dólares por tonelada do que nós tivemos no ano passado. Agora, o último levantamento divulgado pela Conab, você lembrava disso, aponta embarques na faixa de 75 milhões de toneladas, abaixo 7 milhões de toneladas. Os números da Conab sempre são questionados. A metodologia da Conab, uma hora, peca por algum erro de prazo, algumas vezes uma avaliação diferente. O mercado está muito próximo, você lembrou bem. Quem atua e levanta informações no dia a dia tenta se aproximar o máximo da realidade, aprimorando sua apuração de números para indicar para onde caminha o mercado. O fato é o seguinte, seja 7 ou seja 10 ou um pouco mais de 10, o fato é que as nossas exportações vão recuar mesmo. E que os valores médios devem ceder? Devem ceder. Portanto, vamos exportar menos em volume e vamos também faturar menos em média por tonelada. Portanto,
Previsão aí é de um faturamento pelo menos 5 bilhões de dólares menor do que nós tivemos no ano passado. Há várias entidades, Fabiano, e várias empresas, iniciativa privada, também já apurando que ocorrerá esse fenômeno este ano. De qualquer maneira, ainda a soja é o carro-chefe da economia brasileira e vai continuar liderando todo esse processo. Agora, de olho na informação, quem trabalha com soja, porque essa redução, seja por uma série de fatores, seja por compras, vendas no exterior, mudanças de política econômica, o fato é que isso causa sempre preocupação para quem trabalha com economia no país. 5 bilhões e meio de dólares menos vai pesar e vai pesar muito, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta. Você quer saber como que 5 bilhões e meio de dólares em exportação num ano é importante para o Brasil? Você tem uma ideia? Todos os tipos de carne bovina exportadas pelo Brasil dão 6 bilhões e meio. O que a soja vai perder é quase esse valor integral. Então, assim, é um valor importante em relação ao que está sendo praticado. Em torno dos cenários, o produtor de soja sabe disso, a gente tem conversado, né, através das mídias sociais já há algum tempo, mas os cenários que estão sendo desenhados, eles exigem que o produtor rural tenha cada vez mais informação com clareza, com qualidade. Olha só, temos um dólar com uma tendência de baixa. O dólar pode disparar a qualquer momento? Pode. Você tem Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e nós temos ali toda uma influência sobre o mercado interno brasileiro. Então, como caminhar os Estados Unidos com China pode influenciar muito o dólar no mundo todo. Então, tendência de dólar mais baixo. Você tem um valor de tonelada mais baixo para a soja porque os Estados Unidos, na teoria, voltam para o mercado internacional. Então, todas as negociações agora com estratégias bem mais elaboradas para não ter prejuízo nessa campanha nova. E a consultoria AG Rural divulgou nesta quarta-feira uma nova projeção para a produção de soja da safra 2018-2019 no Brasil e apontou uma redução de cerca de 5 milhões de toneladas para a safra na comparação com a estimativa anterior, mesmo os produtores tendo plantado, semeado a soja numa área recorde nesta safra. Nós conferimos em tela os dados que a AG Rural trouxe para a safra de soja 2018-2019 no Brasil, que apontam uma estimativa atual de 116 milhões e 900 mil toneladas, um corte em frente à estimativa anterior, que era de 121 milhões e 400 mil toneladas em razão da estiagem e do calor desde dezembro. Caso se confirme, o volume fica abaixo do recorde de 119 milhões e 300 mil toneladas obtido em 2017-2018. Apesar de produtores terem semeado quase 36 milhões de hectares com a cultura, uma área histórica para uma safra. De acordo com a AG Rural, ainda em seu levantamento, relatório apresentado nesta última quarta-feira, isso ocorre porque o principal fator que foi atingido pela questão climática foi a produtividade. Se perdeu entre a estimativa de dezembro para a estimativa apresentada agora em janeiro, 2 sacas por hectare no Brasil. Isso não é pouca coisa, é muita coisa perdendo no Brasil, 2 sacas por hectare em toda a safra nacional. Com isso, agora a estimativa de produção fica dessa forma. Nós trazemos aqui os números para a produtividade no Brasil, que tem aqui uma situação atual prevista em 54,3 sacas por hectare, contra uma expectativa anterior de 56,4 sacas por hectare. A expectativa que se tinha até o mês de dezembro era muito próxima a 17, 18, quando se esperava uma produtividade, ou se teve 56,6 sacas por hectare no Brasil. Neste momento, 54,3 sacas é quase impossível agronomicamente se recuperar produtividade, portanto, será realmente abaixo do que aquilo que foi registrado na safra passada.
E as preocupações para esta safra 2018-2019 da soja estão influenciadas principalmente pelo clima e um dos estados que mais tem sido prejudicados por este clima é o Paraná. E nós vamos para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para a região sul do país. Juliana, boa tarde. O que a gente pode passar para os produtores para os próximos dias? Olá, Carla, muito boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o sul do país ele está um pouco dividido. Enquanto que o Paraná vem recebendo chuvas mais irregulares, pontuais, mal distribuídas, o Rio Grande do Sul está debaixo d'água. No decorrer dos últimos dias, tivemos acumulados que somente em 24 horas na fronteira oeste gaúcha ficaram em torno do que é o dobro normal para a época do ano. Na região de Uruguaiana, tivemos acumulados em apenas 24 horas que ultrapassaram 200 milímetros. Tudo isso por conta de uma frente fria que segue avançando pelo sul do país. Esse sistema que provoca essas nuvens mais carregadas. No decorrer dos próximos dias, em grande parte da região sul, a expectativa é de chuva ainda bastante abrangente, só que agora, aos poucos, esse sistema frontal vai se afastar em direção ao oceano. Vamos voltar a ter outras áreas de instabilidades avançando pela região, mas que, por enquanto, ainda não tem risco para tantos transtornos e chuva tão volumosa. Até pelo menos o dia 15 de janeiro, a chuva é abrangente, pancadas mais expressivas de chuva na faixa leste dos estados de Paraná e Santa Catarina. A chuva é mais expressiva, mais persistente, muito por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Só que esses ventos eles não conseguem trazer umidade suficiente para grande parte do interior do Paraná, interior de Santa Catarina também. E aí, por enquanto, nessas áreas a chuva é mais fraca e com baixo volume de água, onde o acumulado não ultrapassa os 30 milímetros. No Rio Grande do Sul, cenário de chuva ainda bastante espalhada. A fronteira oeste e as áreas mais ao sul do estado recebem ainda pancadas mais fortes e também com muitas trovoadas. São acumulados ainda mais elevados no estado gaúcho, onde pode chegar até 50 milímetros na fronteira oeste. Para a próxima semana, tem previsão de chuva voltando a ganhar intensidade pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o sul do Paraná. Nas áreas produtoras mais necessitadas do oeste e do norte do Paraná, onde a umidade do solo vem caindo por lá, ainda vai seguir recebendo chuvas fracas e pancadas dependentes da combinação de calor e umidade. Por enquanto, então, chuva mais fraca em grande parte do interior do Paraná, com baixos acumulados de até 15 milímetros. Nas demais áreas da região, a chuva é mais expressiva, mais intensa também, e aí os acumulados no interior gaúcho podem alcançar até 50 milímetros entre os dias 16 e 20 de janeiro. A partir do dia 21, tem previsão de chuva ainda bastante espalhada nos 3 estados, mas é uma chuva que não ganha tanta intensidade, enquanto que as áreas mais ao norte do Paraná vão seguir recebendo pancadas de fraca intensidade. Então, no decorrer das próximas semanas, tem previsão de chuva mais expressiva, principalmente para o Rio Grande do Sul, com a passagem de novas frentes frias, só que esses sistemas frontais não vão conseguir avançar pelo Paraná, e aí a chuva que acontece então em áreas produtoras paranaenses ainda seguem associadas pela combinação de calor e umidade, chuva típica de verão que ainda segue bastante irregular, mal distribuída e sem potencial para conseguir aumentar de forma expressiva as condições de água disponível no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. E por aqui nós vemos agora como ficam praticados os preços para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Nós conferimos em tela agora, de acordo com a Grãos Corretora, as sacas tanto no Porto de Santos como no Porto de Paranaguá estão sendo negociadas a R$ 77,00 nesta quinta-feira no Brasil. Vamos saber agora como vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Soja em Chicago tem apresentado números melhores, você acompanha comigo. Ontem fechava com uma alta em torno de 5,6 centes de dólar, hoje continua na sua escalada de elevação, vai subindo aqui 5 centes de dólar as posições de março, maio, julho, janeiro de mais curto prazo, está migrando o contrato, vem com alta de 3 centes. Posição de janeiro então a 9 dólares 8 centes mais 2 por bushel, março 9 dólares 19 centes, maio 9 dólares 32 centes por bushel, nós temos aqui julho 9 dólares 44 centes por bushel, são as posições em relação com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha os números aqui no Agricultura BR nas nossas edições. E olha, a seguir aqui no Agricultura BR nós vamos falar sobre as exportações, sobre produção, sobre os números de oferta e demanda para o milho aqui no Brasil.
E também vamos trazer dados que a Conab trouxe sobre a safra 2018-2019 do feijão no Brasil, que apresenta ser uma das primeiras safras aqui registradas no país. O Agricultura BR volta já. Olá, produtor rural e empresário do agronegócio. Eu trago uma boa notícia. Agora o canal do Boi também está na NET Claro TV. É importante atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. Basta acessar o nosso site ou, se preferir, pode telefonar. Expandimos. Isso é sinal de inovação e bons negócios. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Voltamos ao ar com o Agricultura BR e o nosso destaque agora é para o mercado financeiro. O dólar que começou a operar em alta nesta quinta-feira, com os investidores esperando medidas concretas a respeito das conciliações entre Estados Unidos e China e também sobre a reforma previdenciária anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós conferimos agora como está se movimentando o dólar no mercado financeiro brasileiro, um viés de alta, mas praticamente na estabilidade de 0,03%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,68 mais 8. E para falar sobre essas movimentações no mercado financeiro, vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, muito boa tarde. Como está essa movimentação do mercado financeiro nesta quinta-feira? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato é visível, né? Continua a lua de mel entre o mercado financeiro, os operadores do mercado financeiro e a equipe econômica recém-empossada por Jair Bolsonaro. Bom, especialistas apontam que o Brasil tem vantagens relativas nesse mercado de câmbio, viu? O jornal Valor Econômico destacava hoje uma reportagem de Lucas Irata e José de Castro que o ciclo de recuperação econômica e essa agenda de reformas devem garantir mesmo um bom desempenho para o câmbio, ou seja, o real deve se valorizar frente ao dólar. Aliás, hoje o dólar chegou a ceder de novo, chegou a arrasar fundo ali bem próximo de R$ 3,68. Chegou a R$ 3,68 mais 2. Agora há pouco, como você disse, tem uma leve alta de 0,03%. Mas a perspectiva é de dólar em baixa mesmo. Aliás, eu conversei recentemente com o economista Eduardo Velho, e ele lembrava que os títulos brasileiros negociados, prazo de 5 anos, já indicam que o dólar deve mesmo manter a faixa de R$ 3,68, no máximo R$ 3,69. Já há indicações com títulos no mercado sendo negociados já com valores estimando o dólar nessa faixa. Então a perspectiva é de que continue mesmo com tendência de queda. Não tão acentuada, mas na medida em que as reformas avancem, né, que os anúncios mais do que anúncios passem a ser atitudes, lógico, o mercado vai reagindo positivamente. Positivamente também reage a Bolsa, né? Ontem nós tivemos recordes, né? A Bolsa fechou em alta aí, 93.626 pontos, né? O índice Bovespa renovou a sua máxima histórica. O índice Bovespa é um índice que reflete negócios com os principais papéis, né? Os papéis mais negociados de grandes empresas brasileiras, como Petrobras, a Vale e outras empresas que são negociadas em Bolsa. E ontem nós tivemos aí uma alta de 1,72% no final do dia, é um recorde, e esse recorde praticamente se mantém, viu? Porque mesmo que hoje o mercado financeiro devolva parte dos ganhos de ontem, veja, nós temos a Bolsa em queda agora, mas é uma queda de 0,31%. Nós sabemos que o mercado, quando opera em forte alta, logo em seguida existe uma realização de lucros, isso tende a uma baixa, mas veja, mesmo com queda
agora, o índice Bovespa é de 0,31%, ele ainda mantém os 93.324 pontos, ou seja, vai mantendo níveis recordes. Ainda continua, como eu disse agora há pouco, o bom humor do mercado financeiro com as propostas, pelo menos apresentadas até agora, do governo Jair Bolsonaro. É esperar que as propostas se concretizem e, em seguida, nós teremos aí uma forte recuperação na nossa economia. Nada rápido, mas uma recuperação na nossa economia. É com você, Carla. Obrigada, Pulga. Boa tarde. E por aqui seguimos falando sobre o milho. A Agricultura BR traz em destaque mais uma vez o quarto levantamento de grãos da Conab, apresentado na manhã desta quinta-feira. E de acordo com o levantamento, a produção de milho, aí trazendo dados comparando a 17-18 com a 18-19. A produção de milho ela será maior, de acordo com o que a Conab vem apontando e também, a gente tem conversado com produtores, isso é muito provável que venha a ocorrer mesmo. É uma produção 10 milhões e meio, 10 milhões e 300 mil toneladas acima da 17-18 nesta safra nova. Mas acontece que as exportações devem subir também. Olha só, vamos aos números então de produção aqui, de acordo com o Conab, assim fica o quadro em relação ao que aconteceu na campanha 17-18 e na 18-19. 18-19 chegando a 91 milhões 190 mil toneladas. Essa safra ficando, portanto, 10 milhões e 200 mil toneladas acima da 17-18, quando a produção brasileira ficou em 80 milhões 780 mil toneladas, de acordo com o Conab. Ainda de acordo com os dados da Conab divulgados hoje, nós vemos que o consumo interno de milho também deve apresentar um aumento na safra 2018-2019 em relação à safra anterior, e nós conferimos em tela agora os dados que a Conab trouxe sobre o consumo de milho no Brasil, que apontam que na safra 2018-2019 devem chegar a 62 milhões e meio de toneladas, um aumento expressivo em relação a 2017-2018, quando neste ciclo o consumo interno de milho foi de 59 milhões e 800 mil toneladas. A Agricultura BR mostra agora as exportações brasileiras. Olha só, Conab afirma que o Brasil volta a exportar mais forte nessa safra de 18-19, superando a marca de 30 milhões de toneladas, chegando até 31 milhões de toneladas. As exportações de milho ainda não encerraram. Ela encerra agora no último dia útil do mês de janeiro. Para a campanha 17-18, a Conab diz que são 23 milhões e 500 mil toneladas a serem exportadas. Por outro lado, se o line-up dos portos se chegarem nas datas que estão marcadas e com isso tiver próximo à média diária de embarques aqui do Brasil, vai chegar muito perto de 25 milhões de toneladas os embarques brasileiros de milho, mesmo com essa correção que a Conab apresentou agora para 17-18. 18-19, portanto, chegando a 31 milhões de toneladas, Conab ainda afirma que são 23 milhões e 500 mil toneladas as exportações brasileiras de milho nessa safra 2017-2018. Mais uma vez, embarques de milho encerram no último dia útil de janeiro. E para a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, a ANEC, as exportações de milho para este ano devem apresentar um aumento de 36%, foi o que eles trouxeram em suas projeções nesta semana, e nós vemos aqui agora em tela as exportações de milho do Brasil, de acordo com a ANEC, em 2019 deve ser de 31 milhões de toneladas, que é segundo a entidade ANEC. A proximidade da colheita, que deve ser iniciada mais cedo este ano em diversas regiões, devido ao plantio realizado logo no início da janela, motivou os produtores a comercializarem seus estoques de milho, liberando espaço para o armazenamento da nova safra. Em
2018, em dezembro, como nós vemos aí na tela, as vendas de milho do Brasil foram de 3.800.000 toneladas, de acordo com os dados mostrados pela ANEC. Produção agrícola é uma indústria a céu aberto, por isso que o fator ou tema clima, previsão do tempo é um dos assuntos talvez favorito de boa parte dos produtores rurais pelo Brasil, e este é um assunto aqui na Agricultura BR para Juliana Rezende, que fala agora sobre a previsão para o Centro-Oeste. Olá, Juliana. No Centro-Oeste, esses próximos previsão de chuva irregular. A expectativa ainda que quentes, mas com fraca até o acumulado não série de 30. Olha só, não tivemos as melhores condições para ouvir a Juliana. Não sei se a Juliana está me ouvindo. A gente não conseguiu ouvi-la, não está conseguindo ter a melhor qualidade de áudio. Daqui a pouco, depois do intervalo, daqui a pouquinho ela já volta e fala como é que está a previsão do tempo no Centro-Oeste do Brasil. E para o próximo bloco, nós vemos que a Conab estima para a safra 2018-2019 de feijão um montante de 3.090.000 toneladas. Que você continue conosco, participe do programa, mande foto, vídeo, mande a sua opinião, pergunta no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Voltamos já. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha só, há pouco nós falávamos com a Juliana Rezende sobre o clima no centro-oeste do país, mas agora sim a gente vai conseguir ouvi-la. Juliana, olá novamente. Centro-oeste com algumas alterações climáticas, está chovendo um pouco mais. Como é que fica a previsão? Olá, Fabiano. Olha, a previsão de chuva na região centro-oeste ainda é bastante abrangente, mas como são aquelas pancadas dependentes da combinação de calor e umidade, ainda é aquela chuva mal distribuída, principalmente em grande parte dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso é que acaba sendo o estado mais beneficiado por conta da proximidade com a Amazônia, e aí a chuva é mais expressiva, principalmente na metade norte do Mato Grosso, com acumulados já elevados, variando de 30 até 50 milímetros ao longo desses próximos períodos. Chuva bastante regular do Mato Grosso do Sul, pancadas bem fracas e isoladas. Para as próximas semanas, entre os dias 16 e 20 de janeiro, chuva segue ainda mais fraca e com baixo volume no estado sul-mato-grossense. Já entre áreas do norte do Mato Grosso, a chuva segue ainda um pouco mais expressiva, mais duradoura e com bons acumulados de chuva, enquanto que entre o sul do Mato Grosso e o estado de Goiás ainda vai seguir, ainda dependendo dessa combinação de calor e umidade para garantir algumas pancadas de chuva. Só que essa chuva típica de verão, geralmente ela acaba sendo bem mal distribuída. Então pode ser que nem grande parte das áreas produtoras de Goiás, Mato Grosso do Sul, não consiga receber essas pancadas por ser mais fracas e bastante irregulares. Até pelo menos final do mês de janeiro, os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás vão seguir recebendo essa chuva mais fraca, bastante pontual. E o norte do Mato Grosso ainda vai seguir beneficiado por conta de instabilidades mais fortes, com acumulados mais expressivos, principalmente oeste e norte do Mato Grosso é que ainda recebe essa chuva mais expressiva e duradoura. Então, grande parte da região centro-oeste, como o sul do Mato Grosso do Sul e Goiás, ainda vão seguir recebendo essas pancadas mais fracas, mais irregulares na região, enquanto que o norte do Mato Grosso ainda segue mais beneficiado, recebendo chuva mais forte e mais persistente em áreas produtoras do norte do estado do Mato Grosso. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós já começamos a ver aqui, já começamos a destrinchar o boletim que a Conab trouxe sobre a safra de grãos no Brasil. E para a safra de feijão 2018-2019, apontam uma queda em relação à safra 2017-2018. Nós conferimos na tela agora dados que a Conab trouxe sobre a produção de feijão do Brasil, que apontam que em 2018-2019 serão produzidos 3.090.000 toneladas de feijão no Brasil, ficando abaixo da projeção de 2017-2018, quando foram produzidos 3.100.000
110 mil toneladas do grão. O consumo de feijão no Brasil segue da maneira que tem ocorrido nos últimos anos, 3 milhões e 100 mil toneladas. A exceção é na campanha 14-15, você lembra? Tivemos uma quebra muito forte na safra de feijão, com isso o consumo também caiu, porque o quilo do feijão chegou a 10, 11 reais naquela época. Vamos só ver agora como é que está o consumo de feijão e como é que ficam os estoques brasileiros deste produto. Isso é importante, feijão, arroz, são produtos que são muito importantes para equilíbrio social. Portanto, atingem diretamente o nível de inflação do Brasil. Veja só, consumo, como eu disse, é 3 milhões e 100 mil toneladas, estoques de passagem. Estoque final na campanha 18-19 deve ficar em 262.500 toneladas, enquanto que Conab diz que restou da safra 17-18 253.600 toneladas de feijão estocadas no Brasil. E agora nós falamos sobre arroz. Há perspectivas muito boas para o mercado de arroz neste ano de 2019, já que a cultura fechou em alta em 2018. Nós conferimos mais informações na reportagem de Annelise Nicolotti. De acordo com o balanço da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, com dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, de janeiro a dezembro de 2018, o Brasil exportou 1.400.000 toneladas de arroz, o que gera 467 milhões de dólares em negócios. Do total exportado em 2018, o arroz em casca se destaca em primeiro lugar, com 592 mil toneladas, tendo como destino principal a Venezuela. O principal destino do arroz beneficiado foi o Peru, com 82 mil toneladas. Os países de Senegal, Nicarágua, Cuba, Costa Rica e Estados Unidos também se destacaram como destino do arroz brasileiro, com importantes volumes. As exportações também são importantes para regular o mercado e consolidar a presença do Brasil nos mercados prospectados. E também serve como combustível para a nova safra semeada. Maior produtor brasileiro de arroz, o Rio Grande do Sul espera colher a partir de fevereiro 8 milhões de toneladas em 1.078.000 hectares. A área é um pouco menor em relação ao ano anterior, mas a produtividade das lavouras deve compensar. A abertura oficial da colheita já tem data marcada. Vai acontecer de 20 a 22 de fevereiro na área experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, próximo a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tá aí, reportagem bonita mostrando um pouco da produção lá no Rio Grande do Sul. Um grande abraço aos nossos telespectadores em todo o sul do país, mas principalmente no Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz do país, né? Tem ali mais de 90% da produção nacional. Vamos voltar a falar agora a respeito de previsão do tempo. Vamos até a sede da Somar Meteorologia. Lá está Juliana Rezende, ela traz para nós agora os destaques para o sudeste do Brasil. Juliana. No sudeste do Brasil, a expectativa ainda é de chuva mais abrangente. As condições de instabilidades que avançaram pela região nos últimos períodos conseguiram manter o solo com bastante umidade, então o cenário ainda segue com condições de umidade superiores a 80%. Para os próximos dias, tem previsão de chuva na maior parte da região, mas ainda é aquela chuva típica de verão, porque as frentes frias que vêm atuando no sul do Brasil não estão conseguindo chegar pela costa da região sudeste, então a tendência dessas pancadas de chuva na região sudeste até pelo menos dia 15 de janeiro é de combinação de calor e umidade. Chuva típica desta época do ano é aquela chuva mais irregular, que não cai em grande parte da região de forma bem distribuída. Onde a chuva tende a ser um pouco mais intensa e com grandes volumes de água é no sul de Minas Gerais, sul do estado de São Paulo também, enquanto que no norte mineiro as instabilidades são bastante enfraquecidas e aí teremos até períodos de tempo mais seco em áreas produtoras. A partir da próxima semana, entre os dias 16 e 20 de janeiro,
Janeiro, a chuva diminui ainda mais. Vamos ter o avanço de uma massa de ar mais seca por grande parte do norte e do sudeste, aí o norte mineiro. O Espírito Santo vão ser bastante influenciados por esse tempo mais firme, e aí as instabilidades nas demais áreas da região vão ser também enfraquecidas. Ainda chuva que depende do calor e da umidade, mal distribuída e bastante regular, e ainda assim com baixos volumes de água, variando de 5 a 15 milímetros no máximo na região. Até pelo menos mais para o finalzinho do mês de janeiro, até o dia 25, tem previsão ainda de pancadas de chuva na maior parte da região, mas é uma chuva que acaba sendo ainda a combinação de calor e umidade. Após um dia quente e abafado, a formação de nuvens carregadas por conta da atmosfera mais úmida acabam então provocando essas pancadas típicas de verão, mas que ainda seguem bastante irregulares. Pode vir até com um pouco mais de intensidade por alguns períodos, mas não é aquela chuva abrangente e com grande volume, principalmente em grande parte da região sudeste. Então tem previsão de chuva bastante regular nas áreas produtoras do sudeste do país ao longo das próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até mais, Juliana. E por aqui temos a participação do telespectador, mais um quadro que traz a participação de todos aqui. É os quadros Somos Todos Produtores, que tem aí a participação do telespectador em várias partes do Brasil, que mandam fotos, vídeos e comentários aqui para o nosso programa. Você sabe que você pode mandar através do Facebook do Agricultura BR, do Twitter e, claro, o nosso WhatsApp. Hoje nós temos a participação de um produtor de soja do interior de Mato Grosso do Sul. Ele mandou algumas imagens para nós, pode colocar em tela. Nós temos a participação hoje de Aparecido Pellegrini, ele que é de Deodápolis, interior aqui do Mato Grosso do Sul, mandou aqui um pouco da sua produção, registros da sua produção em Mato Grosso do Sul, trabalho que está sendo feito ali, controle, né? Claro, ali provavelmente o herbicida está fazendo controle da sua lavoura de soja. Aparecido, muito obrigado pela sua participação, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, os produtores rurais participando, mandando fotos aqui para o Agricultura BR, que você sabe, esse programa é feito para você, então participe conosco, mande fotos, vídeos aí da sua produção no nosso número de WhatsApp. Ele é o 67996562266. 67996562266. Agricultura BR está sempre com você, porque somos todos produtores. E a seguir no Agricultura BR tem informações do Showtech 2019, está chegando a hora, faltam poucos dias, assunto de logo mais aqui no Agricultura BR. E o Agricultura BR traz em destaque agora o Showtech 2019. Estamos aí a poucos dias do início dessa grande feira. Nós teremos nos dias 16, 17 e 18 de janeiro a feira que abre o calendário dos grandes eventos agrícolas do Brasil. É isso mesmo, as grandes novidades que você vai ver nas demais feiras durante todo o ano serão apresentadas antes aqui no Mato Grosso do Sul, no Showtech, na cidade de Maracaju, na sede da Fundação MS. E olha, o Canal do Boi tem orgulho de ser a emissora oficial desse grande evento. Somos a emissora oficial, estaremos presentes com um stand, com alguns dos nossos parceiros, e você vai ter a oportunidade de conhecer a maneira de trabalhar do SBA, do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Vai poder conhecer um pouco mais, quem sabe fazer negócios, mas principalmente o modelo que adotamos para fazer com que o produtor rural brasileiro tenha maior rentabilidade. Então, se estiver no Mato Grosso do Sul, vá a Maracaju, a Fundação MS, conheça as tecnologias sendo apresentadas e conheça, claro, também a maneira que trabalha o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Para quem não vai poder vir, você acompanha tudo nos nossos flashes ao vivo durante toda a programação e o Agricultura BR, que será nesses 3 dias, feito ao vivo, direto da cidade de Maracaju, interior do Mato Grosso do Sul. Eu falo agora de um outro grande expositor que vai estar presente, é a Aster Máquinas, que vai estar expondo durante esses 3 dias tecnologia e inovação.
Entre os dias 16 e 18 de janeiro, você acompanha o Showtech 2019. O evento acontece no município de Maracaju, interior do estado de Mato Grosso do Sul, e reúne as principais empresas do setor agrícola com inovação e tecnologia. Uma das empresas que participa é a Aster Máquinas, e eu estou aqui com o seu Oswaldo, que conta para a gente um pouco da produção e novidade que eles vão trazer para o setor. Estaremos presentes em Maracaju, na Showtech, uma feira muito importante no estado, hoje uma referência nacional, onde mostraremos as novas tecnologias em termos de agricultura de precisão. Nós temos 3 produtos bem distintos. JD Link, que é o John Deere Link. O segundo produto é o nosso centro de operações, onde nós poderemos estar monitorando, caso haja interesse dos clientes, ele vai pagar por isso, todas as suas máquinas conectadas nesse centro de operação. E o terceiro produto, que liga esses dois, é a conectividade. Então, o cliente terá condições de conectar suas máquinas e nos autorizar a ficar em contato direto também com as suas máquinas, passando para ele o que está acontecendo. Tá certo, seu Oswaldo, obrigado pela sua participação. A Aster Máquinas participa do Showtech 2019, que acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro em Maracaju. E o Agricultura BR traz agora em destaque o quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver quem está participando do programa conosco. Temos participações hoje do estado da Bahia. Nós trazemos aqui primeiro Marivaldo Alves, de Itamaraju. Gostaria de saber a previsão do tempo para o mês de fevereiro aqui para a minha região, é o que diz o Marivaldo. Pode passar a tela aqui, pode mudar para a próxima participação, porque nós temos também, no dia de hoje, Marcos Fernando, de São Félix do Coribe, participando e diz o seguinte, olha, gostaria de saber se vai chover ainda nesse mês de janeiro aqui em São Félix do Coribe, região oeste da Bahia. A região oeste da Bahia é uma região importante porque é uma região produtora de grãos, principalmente. E quem responde, telespectador, é ela, Juliana Rezende, que está aqui conosco. Vai chover ou não, Juliana? Vai chover sim, Fabiano. São pancadas mais fracas. Não tem previsão de chuva tão forte, volumosa, alcançando a região dos telespectadores. Para os próximos dias, a expectativa é de chuva na fronteira oeste, importante área produtora, só que é uma chuva bem fraca e isolada. E também tem previsão de chuva nas áreas mais ao sul, na região de Itamaraju. Tempo firme predominando na faixa central da Bahia até o dia 15 de janeiro. Expectativa dessas pancadas diminuírem cada vez mais, conforme nos aproximamos do finalzinho do mês de janeiro. E aí vamos ter uma massa de ar mais seco que vai tomar conta da região, diminuindo o risco para pancadas de chuva, mesmo que seja o risco para aquela chuva bem fraca e isolada, acaba então ficando cada vez menor no decorrer do período do dia 16 até o dia 20. A expectativa a partir do dia 21 é de retorno desse risco para chuva, ainda que com baixos acumulados, de forma bastante regular e mal distribuída, tanto na faixa oeste da Bahia, como também nas áreas mais ao sul. Então, o mês de janeiro, no decorrer dos próximos períodos, ele ainda deve ser marcado pela diminuição das instabilidades. Se chover, é algo bem pontual, com baixos acumulados, não vai ser aquela chuva abrangente e volumosa. Fevereiro também deve começar com esse padrão, tanto no oeste como também no sul do estado, e aí o cenário só melhora a partir da segunda quinzena, onde vamos voltar a ter chuvas mais persistentes e pancadas até volumosas. Isso porque vamos ter uma frente fria que deve avançar, alcançar o sul da Bahia, e aí sim trazer acumulados de chuva mais expressivos, garantindo então um cenário de mudança no tempo, especialmente no decorrer da segunda quinzena do mês de fevereiro, conforme a chuva retorna para grande parte das áreas produtoras, tanto do oeste como também do sul da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Obrigado, Juliana. Uma ótima tarde para você, bom descanso e até amanhã. Por aqui o Agricultura BR agora muda de assunto porque vamos falar de café. Olha só, tivemos a divulgação hoje, sempre acontecem juntos, tá? É uma situação que já percorre há muitos anos. IBGE e Conab lançarem simultaneamente os seus números. O IBGE, no caso, trouxe a expectativa de produção de café para o Brasil no ano de 2019. E esse dado ele é muito interessante. IBGE
está apostando numa safra menor de café, em pouco mais de 10%. Então deve reduzir a safra brasileira de café para cerca de 53 milhões de sacas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar do número representar queda de mais de 10%, ainda é uma boa safra para o Brasil. Vamos ver esses números aqui. Aqui é a safra geral, portanto, considerando Conilon e Arábica. Veja só que são quase 53 milhões de sacas, 52 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos, uma queda anual de 10,8% na produção brasileira. É considerado pelos técnicos do IBGE uma excelente safra, uma boa safra de café para um ano de baixa. Por quê? Porque a bianualidade do café Arábica ela não é positiva. A bianualidade do café Arábica é negativa. Já que eu falei do Arábica, vamos saber agora como é que fica essa produção do café Arábica. Como eu disse, se no ano de 2018 a bianualidade do café Arábica foi positiva, e aí fez com que chegasse a ser cerca de 60 milhões de sacas a produção brasileira geral de café, em 2019 ela é negativa. Com isso, ao ser negativa, cai a produção de café Arábica, cai cerca de 14%, mas é uma boa safra. Veja conosco como é que fica a estimativa de produção de café Arábica em 38 milhões e 200 mil sacas de café, uma variação negativa de 14,9%, de acordo com os números apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem aumenta a produção é o café Conilon ou Robusta no Brasil, mais uma vez impulsionado pelo estado do Espírito Santo. Vamos ver como é que cresce essa produção de café Robusta. Já crescia no ano de 2018 e agora volta à padronização normal, né? Mais de 15 milhões de sacas de café Conilon ou Robusta, chegando ali, pode voltar aqui na tela, o pessoal deixou escrito ali Arábica em cima, mas é café Conilon que nós estamos falando. Café Conilon, 15 milhões 220 mil sacas de café Conilon ou Robusta, uma alta em torno de 1,5%, é o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, é o que nós trazemos, mostrando que é uma safra menor, um pouco mais de 10% menor do que aquilo que nós tínhamos de produção no ano de 2018, porém ainda uma safra muito cheia, com destaque tanto para o Arábica quanto também para o Robusta. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com as últimas informações dessa edição. Voltamos já! E o consórcio anti-ferrugem da soja registrou 110 focos de ferrugem asiática. É o que você vai ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. Apesar das condições climáticas desfavoráveis para a infecção da ferrugem asiática da soja nas últimas semanas, por causa da seca em algumas regiões produtoras, o número de focos registrados pelo consórcio antiferrugem até o momento são 110, e bem maior que os relatados no mesmo período do ano passado, onde aconteceram 24 ocorrências de 16 de setembro a 19 de dezembro de 2017. De acordo com os pesquisadores da Embrapa Soja, isso está ocorrendo provavelmente porque houve condições que favoreceram a manutenção tanto de plantas voluntárias de soja, que são as guachas ou tigueras, quanto ao fungo causador da ferrugem asiática na entre-safra. Em várias regiões produtoras, as precipitações possibilitaram a semeadura em setembro. Com isso, a ferrugem incidiu mais cedo que em outros anos e com condições propícias para sua proliferação. O elevado custo de controle da ferrugem asiática e as perdas anuais de produtividade, média de 2,8 bilhões de dólares por safra, assim como a constatação de resistência do fungo causador da doença aos fungicidas sítios específicos e a redução da eficiência desses produtos trazem um alerta a todos os profissionais envolvidos na produção de soja. Para disponibilizar conteúdo amplo e atualizado, a Embrapa Soja está incrementando o hot site Ferrugem da Soja, Manejo e Prevenção. A plataforma reúne os principais resultados de pesquisas, informações sobre o manejo, os sintomas e a identificação da doença, atuação do consórcio antiferrugem, publicações, notas técnicas e vídeos com depoimentos de pesquisadores da Embrapa e de parceiros apresentando diferentes abordagens.
De acordo com a Embrapa Soja, o manejo da ferrugem está ancorado em 3 estratégias: o uso de cultivares com genes de resistência, medidas legislativas como o vazio sanitário e a calendarização da semeadura da soja e o uso de fungicidas. O vazio sanitário é o período de, no mínimo, 60 dias sem plantas vivas de soja no campo. O objetivo do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática durante a entre-safra e, assim, atrasar a ocorrência da doença na safra. 3 estados e o Distrito Federal adotaram essa medida estabelecida por meio de normativas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Daqui a pouco a Agricultura BR traz os fundamentos para a soja. No último bloco, falar sobre soja em Chicago e também o dólar aqui no Brasil, que hoje tem uma leve recuperação. São assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Momentos finais desta edição, a Agricultura BR traz para você agora os números para a soja negociados na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela, soja recuando, continua caindo. Posição de janeiro perde 9 centes de dólar, vem para 9 dólares 400 mais 2. As demais posições vão recuando mais de 10 centes. Posição de março vem para 9 dólares 13 centes mais 2 por bushel. Maio, 9 dólares 26 centes mais 4. E julho, 9 dólares 38 centes mais 4 também. Portanto, dia de recuo, devolvendo um pouco dos ganhos dos últimos dias para a soja na Bolsa de Chicago. O assunto agora é dólar. Dólar que nesta última quarta-feira fechou a R$ 3,68, o menor valor dos últimos 2 meses, há pouco vinha em alta. Veja conosco como é que vem o dólar agora. Dólar agora na estabilidade. Dólar estável nesse momento a R$ 3,69. Aqui é uma alta, é uma estabilidade com viés de alta. Então, só 0,07% de alta para o dólar, vai praticamente repetindo o valor de fechamento desta última quarta-feira, que foi de R$ 3,68 mais 8. Então, R$ 3,69, praticamente o mesmo valor. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde. E lembro que voltamos logo mais, às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.